Shalom, bom dia, Deus te abençoe, que Deus abra as portas, as janelas, que Deus abra todas as portas de bênçãos sobre a tua vida, neste dia, nessa semana, em nome de Jesus, amém? Vivo feliz, e só posso viver feliz porque sou de Jesus. Cantemos para Ele. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, sim, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Então canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Para terminar, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma,
Ele sempre ardente louvor. A Ele a glória, aleluia. Shalom, paz, Deus te abençoe. A você que está aqui no templo, a você que está em casa, eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler do verso 26 e seguintes. 1 aos Coríntios, capítulo 1, 26, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, a Tua palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos, a Tua palavra é luz que ilumina os nossos caminhos. E a Tua palavra é viva, eficaz. A Tua palavra, Deus, não volta vazia. É o nosso manual, é a nossa fonte de oração. E o Senhor mesmo declara, pela boca do profeta Isaías, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Portanto, Senhor, a nossa oração nesta manhã é para que a Tua palavra, que vai sair da nossa boca nesta manhã, não volte vazia. Muito obrigado, nós te louvaremos e te bendiremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Será que Deus, o nosso Deus, coloca a nossa fé em prova? Com certeza. Com certeza Deus prova a nossa fé. Em quais circunstâncias Deus coloca a nossa fé em prova? Bem, Deus coloca a nossa fé em prova em N circunstâncias. Mas eu quero pensar um pouco com você nessa manhã em apenas 3 circunstâncias principais em que Deus coloca-nos à prova, a nossa fé em prova. Nenhuma novidade, esse texto é muito conhecido de todos vocês, nós mesmos já pregamos várias vezes sobre ele, mas o simples fato da repetição já é fantástico. Eu tive uma pastora, uma professora que dizia: a repetição é a base do aprendizado. Então o simples fato da gente repetir aquilo que nós já aprendemos é maravilhoso. Diga glória a Deus. Em primeiro lugar, nunca devemos desprezar uma bênção. Não menospreze, nunca despreze uma bênção.
por menor que ela possa parecer, por mais insignificante que ela possa parecer. Pastor, por que está dizendo isso? Porque nós, muitas vezes, costumamos classificar as bênçãos pelos padrões humanos. Nós nunca devemos julgar a obra de Deus pelos padrões humanos. Costumamos dizer assim: Deus realizou uma grande bênção na vida daquela pessoa, como se outras bênçãos fossem pequenas. Nós classificamos as bênçãos. Nunca devemos desprezar, menosprezar nenhuma bênção. Nunca se sinta indigno, nunca se sinta incapaz de algo que Deus deu para você, de algo que Deus está colocando em tuas mãos. Olha o que Ele usa. Olha o que é que Deus usa. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Ou seja, Deus escolheu as coisas vis, as coisas de pouco valor. Deus escolheu as coisas desprezadas, ou seja, tudo aquilo que é descartado, Deus escolheu. Aquelas que não são, ou seja, aquelas coisas que ninguém sente falta, Deus escolheu essas coisas. Quem sabe Deus está me colocando nesta manhã diante de alguém que se sente assim, indigno, diante de alguém que se sente incapaz diante de Deus, alguém que se sente como a ovelha negra. Quem sabe Deus está me colocando nesta manhã diante de alguém que se sente assim, descartado, desprezado. Não faça isso, não sinta isso. Deus te ama, Deus escolheu. A palavra está dizendo, Deus escolhe justamente as coisas fracas, humildes do mundo, de pouco valor. Quem sabe alguém está se sentindo assim, desvalorizado, como se fosse algo descartável. Deus escolhe você. Amém? Porque Deus é bom, diga glória a Deus. Quando nós fomos convidados, eu fui convidado pelo meu pastor no ano de 2004 para assumir a liderança desta igreja, um turbilhão de pensamentos negativos passaram pela minha cabeça. Será que eu sou digno? Será que eu sou capaz? E muitos amigos chegaram e diziam para mim: Alceu, sai fora disso, isso não é para você. Mas ao mesmo tempo eu sentia como que um impulso da parte de Deus, Deus dizendo: eu sou com você, eu estou com você. E a Bíblia é fantástica. A Bíblia diz que a visão do homem não tem nada a ver com a visão de Deus, que os pensamentos do homem não tem nada a ver com os pensamentos de Deus. 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, a Bíblia diz assim: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus diz que os nossos caminhos não tem nada a ver com os caminhos dele, que os nossos pensamentos não tem nada a ver com os pensamentos dele. Em Isaías capítulo 55, verso 8, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Hoje, neste mês de 2022, eu estou completando 18 anos na liderança da igreja, para a glória do Senhor Jesus.
Se nesses 18 anos nunca faltou pão na minha mesa, nunca faltou nada para mim, para minha esposa, para os meus 3 filhos, foi por causa dessa bênção que Deus colocou na minha mão. Amém, queridos? Diga, Deus é bom. Então eu posso dizer que sou uma pessoa próspera, porque prosperidade não é ter muito dinheiro. Prosperidade é não sentir falta de nada. Então nunca se sinta indigno, incapaz daquilo que Deus colocar na tua mão. Ele vai te abençoar, Ele vai fazer prosperar, Ele vai te dar as condições, Ele vai fazer florescer aonde Ele te plantou. Louvado seja Deus. E no versículo 29 que nós lemos, Paulo está dizendo, tudo isso a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então a Ele e somente a Ele toda a glória, todo louvor, todo o engrandecimento, toda a exaltação a Ele apenas. Diga, louvado seja Deus. Amém? Então nesse texto eu quero compartilhar com você, que nós lemos de 1 Coríntios, que gostaria de ler agora no capítulo 15, 1 Coríntios ainda, 2 versículos, o verso 10 e o 11. 1 Coríntios capítulo 15, no 10 e no 11, diz assim a palavra do Senhor. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Em primeiro lugar, ele está dizendo que tudo que eu sou, eu reconheço que foi Deus. Tudo que eu sou foi Deus. Em segundo lugar, ele está dizendo que eu dei o máximo do meu esforço para as oportunidades que Deus colocou em minhas mãos. Lembram que existem as duas partes, a parte que Deus faz, o impossível, isso é com Deus, mas tem também a parte que nós temos que fazer. E Paulo está dizendo, eu dei o máximo do meu esforço para aproveitar as oportunidades que Deus me deu. Queridos, o nosso passado não é a razão de nós nos sentirmos inúteis. O teu passado não é motivo nenhum para você se sentir inútil. O teu passado não é razão para você se sentir ovelha negra. Teu passado não é razão para você se sentir incapaz, para você se sentir indigno, para você se sentir desvalorizado, porque é Deus quem dá as oportunidades, e você tem que dar o seu esforço máximo. É o que Paulo está dizendo aqui, foi o que ele fez, porque Romanos capítulo 5, verso 20, nos informa que, aonde o pecado foi abundante, a graça de Deus foi superabundante. Amém? Glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quando nós somos fracos, a graça de Deus vem e nos faz fortes. Quando você está fraco, a graça de Deus vem sobre você e te fortalece. E ele diz aí no verso 11 que a graça de Deus não fez dele um preguiçoso. Pelo contrário, ele deu o máximo do seu esforço
para aproveitar a bênção de Deus. Ele agarrou as oportunidades que Deus deu a ele com todo o seu esforço. E no final, então, ele diz: não eu, mas a graça de Deus. Amém. Ah, pastor, estou esperando a minha bênção, estou esperando o meu milagre. Você vai ficar esperando o resto da vida. Paulo disse: eu dei todo o meu esforço diante das oportunidades que Deus colocou em minha mão. Diga: Senhor, me ajude. Agora, falando de algo que não é muito agradável, mas eu não posso pregar só aquilo que é agradável. E Paulo diz: ai de mim se eu não pregar. Gostaria de ler com você em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Apenas um versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Acharam? 1 de Pedro 1, 7. Leia comigo, por favor. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está falando de provação da nossa fé. Isso não é muito agradável, mas ainda bem que Deus prova a nossa fé. Graças a Deus. Amém? Esse versículo explica por que é necessário que a nossa fé seja provada. Pastor, é preciso que a nossa fé seja provada? Sim, está dizendo que é necessário. Está dizendo que, da mesma forma em que os homens usam o fogo para purificar os metais, assim também Deus usa das provações para fortalecer a nossa fé. Então, a provação da nossa fé é algo bom, porque vai fortalecer a nossa fé. Vai distinguir entre a fé genuína e uma fé superficial. Amém? Assim como os homens usam do fogo para purificar os metais, Deus vai usar das provações para separar uma fé genuína de uma fé fraca, de uma fé doente, superficial. E ao mesmo tempo Ele vai fortalecer essa fé doente, fortalecer essa fé superficial. E esse é o propósito de Deus nas nossas provações que passamos. Diz a palavra, para que isso redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, na volta do Senhor Jesus Cristo. Então as provações vêm para nos despertar para a volta do Senhor Jesus, que é iminente, para nos acordar. Sempre a palavra está nos lembrando que a volta do Senhor Jesus é muito breve. É muito breve. Nós estávamos essa semana em uma roda de pastores, e um pastor chegou indignado com uma cena que ele viu na guerra da Ucrânia com a Rússia. Ele disse: vocês viram que judiação, uma menininha de 8 anos sendo abusada por 15 soldados. E um dos colegas disse: mas,
Você está surpreso por quê? Você acha que só lá está acontecendo isso? Irmãos, no Brasil, em 2021, aconteceram 10 estupros a cada 10 minutos. Aconteceram um feminicídio a cada 7 horas. Tendo o dia 24 horas, são 3 mulheres foram assassinadas no ano passado, por dia. É a volta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz em sua palavra que quando nós víssemos essas coisas acontecendo, não era para a gente se surpreender, mas que ficássemos atentos aos sinais que já era o fim das dores. Então Deus prova a nossa fé. Muitas vezes isso dói, e dói muito, mas é para nos despertar para essa realidade da volta do Senhor Jesus e para fortalecer a nossa fé ao mesmo tempo, para que redunde em louvor, em glória, honra na volta do Senhor Jesus. Agora, em quais circunstâncias a nossa fé é provada? Aqui que eu quero que você preste muita atenção. Eu já disse que nossa fé é provada em muitas circunstâncias, mas eu quero compartilhar em apenas 3 que eu as considero principais. Em primeiro lugar, a nossa fé é provada quando nós estamos sozinhos, quando você está só, lá no seu quarto, na sua casa, onde você estiver. Quando você olha para o lado e não vê ninguém, você sabe que não tem ninguém te olhando, ninguém te ouvindo, você está só, completamente sozinho. Nesse momento, bate em nós, geralmente, uma sensação de impunidade. E quando estamos muito longe de nossa família, do nosso círculo social, muito longe da igreja, dos irmãos, parece que essa sensação de impunidade, ela vem ainda maior. Entendeu? Portanto, muito cuidado quando você estiver sozinho, porque Satanás, ele é um espertalhão, e ele sabe, no momento em que você está sozinho, que você fica mais vulnerável. Lembram de Davi? A sua história é relatada no 2º livro de Samuel, no capítulo 11. Davi era o rei, a sua nação estava em guerra, ele deveria estar lá na guerra, mas ele ficou sozinho no seu palácio, passeando pelas varandas do seu palácio, avistou uma mulher muito bonita tomando banho, e Davi fez tudo o que não deveria ter feito e pagou um preço muito caro por sua atitude. Jesus foi tentado onde? Lá no deserto, quando estava sozinho. Não havia anjos, não havia discípulos com ele, não haviam os apóstolos com ele, mas Jesus venceu toda a tentação de Satanás meramente com a palavra de Deus. Tudo que você mais precisa é da palavra de Deus. Amém. Tudo que nós mais precisamos para vencer o inimigo de Deus é a palavra. Salmo 119, verso 105, diz que a palavra é lâmpada para os nossos passos, a palavra é luz para os nossos caminhos. Aleluia. Salmo 46, verso 1 diz: Deus
é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Efésios capítulo 6, verso 11, a palavra de Deus nos diz: revesti-vos, portanto, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Tudo que você mais precisa é da palavra. Amados, esse culto vai terminar daqui a alguns minutos, mas você não vai sair da presença de Deus. Amém? Eu tenho uma preocupação sempre de trazer uma palavra, e oro a Deus para que essa palavra produza efeito em nós, não apenas no momento do culto, mas que essa palavra continue produzindo efeito em nós, lá fora, depois do culto, durante a semana e por toda a nossa vida. Diga glória a Deus. Você pode estar longe de tudo, você pode estar longe de todos, mas você não estará longe de Deus. A presença de Deus estará sempre com você. Foi no momento da minha vida em que eu estava a uns 800 quilômetros de distância da minha casa, da igreja, dos irmãos, para um congresso de pastores. Numa pousada, quando a dona da pousada veio e ofereceu para mim uma namorada, e eu falei para ela do meu namorado Jesus. Ela então começou a chorar, pediu oração. Era uma pessoa afastada do Evangelho, e ali naquele quarto daquela pousada, Deus derramou a glória e virou uma igreja naquele local. Igreja não é prédio de tijolos, igreja são pessoas. Igrejas são pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus. Diga louvado seja Deus. Então você pode estar longe de tudo, você pode estar longe de todos, mas a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, verso 3: os olhos do Senhor estão em toda a terra e observa atentamente os maus e os bons. Em Lucas, no capítulo 12, no verso 2, Jesus diz assim: não há nada escondido que não venha a ser revelado, não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Em Hebreus capítulo 4, verso 13, a palavra de Deus nos diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem haveremos de dar contas. Glória a Deus. Portanto, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando você estiver sozinho. A sua fé pode estar sendo provada, e a minha oração é para que a tua fé seja sempre aprovada. Glória a Deus. Em segundo lugar, uma outra circunstância em que a nossa fé é provada por Deus é no momento da nossa doação. É quando você doa, quando nós doamos. Amados, o cristão, ele é reconhecido não por aquilo que recebe. O cristão é reconhecido por aquilo que ele doa. E eu não falo de doar apenas financeiramente, mas financeiramente também, mas principalmente de doar os frutos que Deus concede a nós. Pastor, o que são os frutos? Aquilo que nós
produzimos para abençoar outras pessoas. Aquilo que você produz para abençoar o outro que está necessitado. Eu estou falando daquilo que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 8. Nisto o meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus está dizendo, olha, o meu Pai, Ele é glorificado nisto, que você dê muito fruto, e é nisso que você será conhecido como meu discípulo. Pastor, mas doar o quê? É uma boa pergunta. Em primeiro lugar, doar o amor. Diga amor. Bem, pastor, mas doar amor, isso é tranquilo, isso é fácil. O senhor não sabe como eu amo meu marido, pastor, como eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meus netos, eu amo meus pais. Mas Jesus diz para nós em Mateus 5,44 que devemos amar os inimigos. Sabe qual a única coisa que a Bíblia diz que nós devemos ficar devendo? O amor. Romanos 13:8. A ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Pastor, então não posso financiar uma casa, não posso financiar um carro, porque vou estar devendo? Não, não é isso. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Está falando do calote. Não fiqueis devendo, não deis o calote a ninguém. Não fiqueis devendo nada a não ser o amor. A única coisa que a Bíblia diz que nós podemos ficar devendo é o amor. Agora, eu já falei aqui outras vezes de algo muito importante. E como eu disse, a repetição é a base do aprendizado. Muitos pensam que amor é algo que surge em nós espontaneamente, só que não. O amor é uma decisão da nossa vontade. Eu decido amar ou não amar. Por quê? Porque amor é um mandamento. E um mandamento eu decido obedecer ou não obedecer. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Amor é mandamento. Amai-vos uns aos outros. Não é uma opção, é uma ordem. Amai-vos uns aos outros. E sendo mandamento, eu decido se vou amar ou se não vou amar. Pastor, então, tudo bem, se amar é uma decisão da minha vontade, então por que é que eu não consigo deixar de amar tal pessoa? Porque você não quer decidir deixar de amar esta pessoa. Nós sabemos que em determinados relacionamentos, muitas coisas são envolvidas. Em um relacionamento de amor, muitas coisas são entrelaçadas. Mas você pode deixar de amar se quiser. Porque amor é mandamento. Amados, amar o inimigo, pensa numa das ordens mais difíceis de Jesus para nós. Amar o inimigo você não consegue
se você não decidir amar. Se você não tomar essa decisão na sua vontade de amar, você não consegue amar o inimigo. Que Deus nos ajude. Amém? A nossa fé é provada quando nós doamos perdão. Quando você doa o perdão. Ah, pastor, mas para eu doar o perdão vai depender da pessoa. E vai depender do tipo de ofensa. Só que não. Jesus diz em Mateus 6,14: se vós não perdoardes aos homens, também o Pai não perdoará você os seus pecados. Mas se vós perdoardes aos homens, também o Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Glória a Deus. Portanto, Jesus não classificou aqui nenhum tipo de pessoas e nem tipo de pecados. Se vós não perdoardes, também o Pai não perdoará. Se vós perdoardes, também o Pai vos perdoará. Amados, agora é bom lembrar de uma coisa. Perdoar não quer dizer caminhar junto. Amém? Por quê? Porque tem pessoas que é impossível você caminhar com ela. Tem pessoa que não quer saber de você, mesmo você perdoando-a, ela não quer você. Então, perdoar não significa que você tem que manter relacionamento, amizade, andar junto. Perdoar quer dizer que não fique nada no teu coração contra aquela pessoa. Nenhum sentimento de ódio, de raiva, de vingança, nenhum desejo de mal. Amém? Eu tenho muitas pessoas, vizinhos, com as quais eu não me relaciono, porque as pessoas não querem. Você cumprimenta a pessoa, mas a pessoa nem olha na tua cara. Eu não sei se elas têm raiva de mim, acredito que sim, mas eu não tenho delas. Isso é perdoar, é você não ter nada contra aquela pessoa. Orar por ela, abençoar a vida dela, deixar ela viver a vida dela. Amém? Ouça o que diz a palavra em Romanos, capítulo 12, verso 18. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quanto depender de você, tenha paz com todos. Então o que você gostaria, o que eu gostaria, era de ter um bom relacionamento, uma boa amizade com todo mundo. Mas nem sempre é possível. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós temos que doar o perdão, doar o amor, doar a misericórdia. Por quê? A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Glória a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então devemos doar o amor, devemos doar a misericórdia. Louvado seja Deus. E temos que doar também finanças, as nossas finanças, para pessoas necessitadas, para o reino de Deus. E quando nós falamos de pessoas necessitadas, precisamos ser bem seletivos,
Tem pessoas que são verdadeiramente necessitadas, mas tem muito golpe. Se você digitar lá no YouTube, a polícia militar também realiza milagres. Gravaram um vídeo de forma irônica, mas é real. Quantos cadeirantes, quantos aleijados a polícia militar faz levantar e sair correndo? Porque não eram nada de aleijados. Há muitos golpes. Me lembro de uma mulher no Rio de Janeiro, que deveria ser uma artista, essa mulher. Ela rapou bem a cabeça e fazia um papel de alguém com câncer, e ela dizia que tinha um câncer cerebral terminal, e ela angariou muito dinheiro com isso. Ela apresentava atestados falsos, internações falsas, e as pessoas, os amigos, os vizinhos, os colegas, fizeram vaquinha e enviavam Pix, e até que começaram a desconfiar, e a denunciaram, e ela foi surpreendida com o marido de férias, lá em Fernando de Noronha. Essa deveria ser uma artista. Então, quando se fala em doar finanças, muito cuidado. Mas devemos doar às pessoas verdadeiramente necessitadas, devemos doar as finanças para o reino de Deus, para a obra de Deus. Por quê, queridos? Tudo aquilo que você dá, você vai receber em troca, você vai receber abundantemente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Devemos doar amor, perdão, misericórdia, finanças. Quando você doa, você está provando ser um cristão verdadeiro. Quando você doa essas coisas. Agora, evidentemente, doar finanças não é sair por aí distribuindo o seu salário à revelia. Estamos falando de coisas equilibradas, com bom senso. Tudo que você doa, você irá colher, porque a prova da nossa fé está no ato de doar. A prova da tua fé está no ato de doar. Por quê? O reino de Deus é movido por esse princípio de Deus. Qual o princípio? O princípio da semeadura e da colheita. Tão claramente descrito para nós em Gálatas capítulo 6, verso 7. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá, isso também ele ceifará. Amor, perdão, misericórdia, finanças. Em quais circunstâncias a nossa fé é provada por Deus? Primeiro, quando estamos sozinhos. Segundo, quando nós doamos. E para concluir, a nossa fé é provada muitas vezes quando tudo vai bem na nossa vida. Sabia? Quando tudo está bem com você, fique atento, a tua fé pode estar sendo provada. Porque, queridos, quando tudo vai mal, até o pior pecador corre para Deus. Quando tudo vai mal, até o ateu, até o descrente, até o mais ímpio dos pecadores se converte. Não é verdade? Veja o que diz a palavra de Deus, que exemplo maravilhoso de Jó.
No livro de Jó, no capítulo 1, no verso 1, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No versículo 3 de Jó, diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Pensa num homem rico, esse era Jó. Diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentas. Era o homem mais rico do Oriente. Mas no verso 5, diz que Jó continuamente oferecia sacrifícios ao Senhor. Amém. Continuamente Jó oferecia sacrifícios ao Senhor. A riqueza não mudou o relacionamento de Jó com Deus. A riqueza não alterou em nada a sua comunhão com Deus. Lembro de Daniel. Daniel era o presidente da maior província, do maior império do mundo. Ele era governador de 40 províncias, o maior império do mundo, ele era o governador. A Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Amém? Daniel capítulo 6, verso 10. O presidente de 40 províncias, sendo que uma distanciava 500, 600 quilômetros uma da outra. Pensa numa pessoa com ocupações na vida, orava 3 vezes ao dia. Lembram de Davi? Não quando Davi estava na fase ruim da sua vida, mas lembra de Davi quando estava no auge, o rei mais poderoso da nação de Israel, honrado até os dias de hoje. Na bandeira de Israel tem a estrela de Davi até os dias de hoje, o rei poderosíssimo, honrado. Olha a ofertinha que Davi deu para construir o templo do Senhor: 108.000 quilos de ouro, 108.000 quilos de ouro, 252.000 quilos de prata. Os estudiosos calculam, se fosse o valor de hoje, a oferta de Davi, em 8 bilhões. E o Salmo 27 de Davi, no versículo 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Amém. O Salmo 34, um outro salmo de Davi, ele diz no verso 1: o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então, queridos, não é riqueza nenhuma, não é fama, não é posição, não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não é nada que pode interferir o nosso relacionamento com Deus. Nada pode mudar teu relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Nada pode impedir a tua comunhão com Deus. Você está aqui, você chegou até aqui, você conquistou tudo que você conquistou, porque você reconhece que é Deus que te abençoou, Deus que abre portas para você, Deus que abre a janela do céu sobre a tua vida, Deus que envia toda a provisão, Deus que te dá saúde, Deus que te dá os recursos, Deus te abençoou com família, com prosperidade, prosperidade financeira, com cura, com bênçãos, com libertações. Então, queridos, a nossa fé é provada sim, dói, muitas vezes dói muito, mas é para que isso redunde em louvor, em glória, em honra, em adoração ao nosso Deus. Diga graças a Deus, graças a Deus. Então a nossa fé é provada assim, quando estamos sozinhos, quando damos a nossa doação,
e quando tudo vai bem em nossa vida. E o resultado final é a glória celestial. Nosso destino final é o céu. Amém? Tudo aqui é efêmero, tudo é muito passageiro, muito rapidinho mesmo. A glória final é o céu. Diga graças a Deus. Baixe sua cabeça por um instante, vamos orar um pouco mais ao nosso Deus. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por essa reflexão tão simples, tão breve que fizemos da Tua Palavra, que é tão poderosa, que é tão viva, que é tão eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos passos, a Tua Palavra que é luz para os nossos caminhos, luz para os nossos pés, que nos ilumina, que nos conduz, que nos direciona, que nos fortalece. Senhor, muito obrigado, porque somos provados muitas vezes, mas a provação tem um propósito de fortalecer a nossa fé, porque o desejo do Senhor é que ninguém se perca, nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem a uma conversão real, verdadeira ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida, muito obrigado, Deus, por toda a provisão que o Senhor tem nos dado, pela saúde, pela paz, pelos amigos, pelos irmãos, por Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra produz efeito em nós. Muito obrigado. Antes que ela seja devolvida ao Pai, eu creio, Senhor, que a Tua palavra nesta manhã está produzindo efeito, ó Deus, em mim, nos meus irmãos que estão orando comigo nesta hora, aos irmãos que receberem essa mensagem, Pai. Muito obrigado, Senhor. Estamos de acordo, ó Deus, com as orações da Bíblia, ó Deus querido, porque elas são firmadas nas promessas do Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, damos a Ti toda a glória. Agradecemos, Senhor, porque os atributos do Senhor são revelados a nós em Tua palavra, Senhor. Mesmo sendo nós indignos do Senhor, eu não sou digno, Senhor, sequer de estar aqui. Eu não sou digno, Senhor, sequer de pronunciar o Teu nome santo, Teu nome forte, Teu nome poderoso. Mas eu creio na Tua graça, Senhor. Não a nós, mas ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo louvor, toda adoração. Querido Deus, nós oramos pedindo ao Senhor a paz para aquela região do leste europeu, para aquele conflito, Senhor, entre Ucrânia e Rússia. Nós clamamos o Teu favor, Senhor. Estamos já há 18 dias dessa guerra. Ó Deus, quantas tentativas de acordo, de paz, ó Deus, frustradas, se não for a boa mão do Senhor, Pai. Por isso estamos pedindo, se não for a boa mão do Senhor, nesta situação, a guerra não para. Nós imploramos a Ti, ó Deus. Pai, oramos pelas pessoas que estão enfermas, pedindo o Teu favor, a Tua misericórdia, Deus, sobre cada um. O poder de cura do Senhor vem sobre elas, Pai, em nome de Jesus. Oramos por cada membro, cada família desta igreja, nós os abençoamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Consagramos a Ti essa semana, nossa casa, nossa família, tudo que fizermos e falarmos, seja para a maior honra, glória e louvor, Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém. Pai, oramos e abençoamos cada dízimo, cada oferta que Teus filhos têm apresentado na mesa do Senhor, que têm feito as transferências bancárias, ó Deus. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, o Senhor retribua abundantemente e não deixe faltar nada para eles, e Te louvaremos e agradeceremos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, por favor. Levante suas mãos para Deus. Glorifique ao Senhor. Você que está aqui no templo, eu quero depois orar por você, liberar uma palavra profética, ungir você. Se você deseja isso, pode vir à frente, mas vamos liberar, finalizar o culto para a glória do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso. Nós agradecemos por Tua doce presença e pelo Teu agir em nossas vidas.
Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.